2003. Depois de uma rápida e letal invasão, tropas americanas passaram a ocupar o Iraque. Um dos regimes totalitários mais brutais do século XX havia chegado ao fim. Senhoras e senhores, pegamos ele. O ex-ditador do Iraque, Saddam Hussein, conhecido como açougueiro de Bagdá, havia sido capturado pelas forças especiais do exército americano. Eles o acharam em uma fazenda perto da cidade de Tikrit, dentro de um buraco no chão de 2,5 metros. Foi uma noite e tanto. A base estava uma loucura. As pessoas estavam eletrizadas. E eu fiz parte da equipe que foi interrogar Saddam Hussein. Eu me lembro de pensar, meu Deus, é o Saddam, é realmente ele. Eu não estava acreditando. Ele era desconcertante. Eu estava esperando o açougueiro de Bagdá, mas conheci uma pessoa muito agradável, muito carismática. Mas, sinceramente, com o tempo, quanto mais eu conhecia Saddam, menos eu gostava dele. E cada vez mais eu via outro lado dele, que era um lado sórdido, desagradável e era um lado horrível, bem assustador. Saddam era implacável, brutal, era bem violento de todas as maneiras. Ele foi um dos líderes que mais matou de toda a história. E ele governava incólume. Mas mesmo assim, ele ainda foi capaz de inspirar a lealdade total do povo. Saddam Hussein comandou o Iraque com mãos de ferro por mais de 30 anos. Para manter o poder por tanto tempo, ele se utilizou do medo, da intimidação e da violência de uma forma que poucos ditadores haviam usado. Ele acreditava ser invencível, um soberano forte o suficiente para guerrear com outros países e vencer. Então, como Saddam atingiu o ápice do poder absoluto e perdeu tudo? Ditaduras tiveram um enorme impacto nos eventos do século passado. Esses ditadores acabaram aprendendo uns com os outros. Eles são diferentes, mas muitos usam as mesmas táticas. Eles usam o medo, a propaganda, controlam as elites, criam inimigos, incitam o culto à E personalidade. usam a violência. Essas são as táticas que ditadores utilizam para se manter no poder. Ditadores, o livro de regras. 28 de abril de 1937. Nos limites do deserto da Arábia, na região central do Iraque, Saddam Hussein nascia no seio de uma família de pastores pobres e sem terra. Ele nasceu em um casebre de barro, ou seja, sem piso, sem banheiro, sem água encanada, sem eletricidade, em um pequeno vilarejo chamado Al-Audia, que significa torto. É bem provável que boa parte da população do vilarejo seja descendente de tribos nômades. E a vida de um nômade beduíno é uma vida muito severa, cheia de códigos, de honra, de lealdade, de obrigação. A família é algo muito importante para eles. Mas a família de Saddam estava em crise. Poucos meses antes de nascer, o pai de Saddam desapareceu. E pouco tempo depois, o irmão de 13 anos veio a falecer. Saddam, de repente, era filho único de uma mãe solteira. Ele não teve uma figura paterna, e a figura paterna, nas famílias iraquianas, principalmente nas tribos, é uma figura muito importante. Os chefes de família são motivo de orgulho, prestígio e oferecem proteção. O jovem Saddam, órfão de pai, era ridicularizado e zombado pelas outras crianças do vilarejo. Ou ele se submetia ou lutava. E, sem dúvida, ele lutou. Saddam usou a sua única vantagem, sua altura e força, para revidar. Ele usava a violência desde muito cedo para, basicamente, comunicar às pessoas que ele é quem detinha todo o poder e o controle. É uma tática que Saddam revisitou durante sua vida.
e que se tornou o pilar de sua ditadura. O uso de violência é importante em qualquer ditadura. É como os ditadores ganham poder e mantêm o controle. Saddam aprendeu a usar a violência como ferramenta de várias maneiras. Ele a usava tanto como um meio de ameaçar a população de uma forma controlada, quanto de uma forma mais geral. Houve uma evolução no modo como Saddam Hussein utilizava a violência, e ela foi ficando cada vez mais excessiva com o tempo. Inclusive, eu até diria que foi ficando cada vez mais aleatória e imprevisível, mas é incontestável, ele se tornou um mestre no uso da violência. Em 1955, com 18 anos, Saddam passou a morar em Bagdá. Lá, sua personalidade violenta se chocou com a turbulenta vida política iraquiana da época. Ele encontrou a capital do país em polvorosa, com rumores de revolução. Ele cresceu em um período da história em que praticamente todo mundo estava falando sobre nacionalismo iraquiano, sobre a independência do Iraque, sobre a necessidade de o país se tornar autônomo. O Iraque foi construído sobre as ruínas da antiga Mesopotâmia, uma civilização que sobreviveu por mais de 5.000 anos. Mas na época de Saddam, o país só tinha 4 décadas como uma nação moderna. Estabelecido por potências ocidentais após a Primeira Guerra Mundial, o país era uma mistura volátil de muçulmanos, sunitas e xiitas, além de outras minorias religiosas e étnicas. E na prática, o Iraque estava sob o controle britânico desde 1920. O país era governado por uma monarquia sob o pretenso comando do rei Faisal II. A Grã-Bretanha controlava a política iraquiana e colhia quase todos os lucros da vasta riqueza em petróleo do país. Enquanto 80% do povo iraquiano ainda vivia na miséria extrema. Mas cansados dessa influência externa, iraquianos como Saddam estavam determinados a retomar o controle do próprio país. Logo após se instalar em Bagdá, Saddam se afiliou ao Partido Ba'ath, um novo movimento nacionalista revolucionário que estava comprometido em alcançar a independência iraquiana, à força, se necessário. Mas havia outro grupo insurgente no Iraque, um que se opunha firmemente à visão de nacionalismo iraquiano do Partido Ba'ath. O Partido Comunista Iraquiano. O Partido Ba'ath foi, na verdade, um jeito de tentar revidar contra a ideologia comunista que estava se espalhando no mundo árabe nas décadas de 30 e 40. Os comunistas e os baathistas entraram em uma competição para decidir quem controlaria o futuro do Iraque. O Partido Comunista era uma força poderosa. E eles eram os únicos arquinimigos dos que pensavam como Saddam Hussein na época. Saddam encontrou um jeito de ajudar a causa baathista, fazendo o que ele sabia fazer de melhor. Ele se tornou um capanga do partido e formou pequenas gangues a fim de intimidar oponentes comunistas. Ele passou a juventude enfrentando e lutando contra o Partido Comunista nas ruas e de várias maneiras diferentes. Saddam rapidamente se tornou conhecido entre as lideranças como um homem que não tinha medo de violência. Então, 1956 foi o ano em que as coisas aconteceram. As situações confluíram para que aquele jovem conseguisse o que ele realmente queria na vida, que era ser um militante, um combatente. Então, em 1958, um dramático evento abriu uma nova porta para Saddam. O exército iraquiano havia realizado um violento golpe de Estado. O rei Faisal II e sua família foram assassinados no Palácio Real. Um novo governo militar foi formado sob o comando do general Abd al-Karim Qassim. Parecia que o sonho de um Iraque independente iria finalmente acontecer. Saddam, como o resto dos filiados ao Partido Ba'ath, deve ter aplaudido e saído às ruas para comemorar assim que soube da Revolução de 1958. Mas o Partido Ba'ath quase que imediatamente foi arrastado para uma luta de poder
dentro do novo governo. Algumas pessoas do Partido Baath pensaram que teriam mais poder dentro do governo, mas perceberam rápido que os militares queriam deixá-las de fora. Para Saddam e seus companheiros, a gota d'água foi quando Qassim formou uma aliança com o arqui-inimigo, o Partido Comunista Iraquiano. O Partido Baath passou a acreditar então que eles só tinham uma opção: formar uma equipe para assassinar o general Qassim. Um dos primeiros a se voluntariar foi Saddam Hussein. A violência e a brutalidade nunca foram um problema para Saddam Hussein. Mas ele também era inteligente e sagaz. Ele sabia que era perfeito para o trabalho. Eu acho que Saddam viu o assassinato como um jeito de avançar no partido, um jeito de subir na hierarquia. Eu acho que Saddam sempre entendeu que ele poderia subir na vida se estivesse disposto a fazer as coisas que as outras pessoas não estão dispostas a fazer. Dia 7 de outubro de 1959. Com 22 anos, Saddam Hussein havia se utilizado de violência para subir na hierarquia do Partido Baath. Mas agora ele estava prestes a usar a violência de um jeito ainda pior. Saddam e um pequeno grupo de companheiros planejaram o assassinato do novo líder iraquiano, o general Qassim. Eles atacaram a carreata do general em plena luz do dia na avenida mais movimentada de Bagdá. Para Saddam, aquele foi um ponto crítico no seu caminho até o poder. Um momento que mais tarde ele usou para construir a sua imagem de herói e justificar a sua ditadura. A criação de um mito é uma estratégia muito comum usada por muitos ditadores porque eles querem aparentar que são mais heróicos, mais corajosos e melhores que uma pessoa comum. E no caso de Saddam Hussein, ele criou uma história para as pessoas acreditarem que ele era especial e que nasceu para ser o líder delas. Parte da mitologia criada por Saddam se baseou na participação dele no assassinato do general Qassim. Com o tempo, a história virou uma celebração do heroísmo de Saddam. E anos mais tarde foi até transformada em filme. Exibido nas TVs iraquianas, o filme mostra Saddam e seus companheiros em um ousado ataque à carreata presidencial. Ele criou essa ideia que ele era uma lenda, que ele não era uma pessoa comum e que as pessoas deveriam se sentir sortudas por terem um líder corajoso, um líder destemido que lidaria com qualquer tipo de ameaça. O filme mostra a heróica fuga de Saddam depois do assassinato. Ele mal sobrevive a um grave ferimento à bala na perna, escapa das forças armadas de Qassim, foge de Bagdá e faz uma longa jornada pela Síria de quase 2.000 quilômetros até o Egito. Mas o ataque ao general Qassim não foi nada como o glorioso e heróico ataque mostrado no filme. Foi um completo desastre. Na realidade, a tentativa de assassinato acabou em caos. Qassim foi ferido, mas sobreviveu, e Saddam buscou refúgio em um esconderijo em Bagdá, onde ele foi tratado por um pequeno ferimento à bala. O ataque foi um desastre completo. Ele ficou no fogo cruzado e foi ferido por um dos próprios homens quando estavam tentando atirar em Qassim dentro do comboio. Algumas fontes sustentam que Saddam foi o culpado pelo fracasso do ataque. Dizem que ele começou a atirar cedo demais. O ataque fracassou, o líder foi ferido, assim como Saddam, que conseguiu escapar. Saddam fugiu do país e se escondeu na capital do Egito, Cairo.
E é lá mesmo que ele começa a construir o mito de seu destino heróico. Ele cria uma versão própria do que havia acontecido, afirmando que ele era um guerreiro destemido que quase destruiu o regime militar e ainda conseguiu escapar para continuar lutando. Era assim que ele se percebia dentro do partido, como um bandido, como um excelente lutador, como um homem que entendia de armas. Foi essa reputação criada por ele mesmo que colocou Saddam no poder absoluto no Iraque. 9 de fevereiro de 1963. Enquanto Saddam ainda estava em exílio, o general Qassim foi morto a tiros por homens leais ao partido Baath, dando início a uma luta de 5 anos pelo poder. Nisso, Saddam retornou ao Iraque. 5 anos depois, em 1968, o partido finalmente foi vitorioso e o próprio primo de Saddam assumiu o poder, o presidente Ahmed Hassan al-Bakr. Sob a nova ditadura militar, al-Bakr e um pequeno grupo de integrantes importantes do partido Baath assumiram um controle quase total sobre a administração do país. E graças à sua reputação de herói, Saddam foi capaz de abrir caminho para uma posição de importância no novo governo. Oficialmente, Saddam foi nomeado vice-presidente. Mas, de olho no futuro, ele usou outra tática. Tática que outros ditadores da história já usaram a fim de obter informações e controle sobre rivais e inimigos. Ter controle da polícia secreta é importante numa ditadura porque os líderes precisam saber quem é que se opõe ao regime. Eles precisam de informações exatas para saber quem é leal ao governo. Por isso que eles usavam a polícia secreta para ter essas informações. A nova força de segurança de Saddam, conhecida como Mukhabarat, foi comparada à Gestapo, a infame e brutal força policial secreta do regime nazista de Adolf Hitler. Alguns dos métodos da Mukhabarat eram espionagem, intimidação e terror. Tudo para mandar uma mensagem bem clara: seja leal ao ditador ou morra. Saddam acreditava muito em uma coisa: lealdade tem que ser 100% absoluta. Não podia ser nem 99%. Isso não bastava. Saddam utilizou a polícia secreta para criar um elaborado sistema de monitoramento que era usado para vigiar todas as comunicações particulares. Arquivos confidenciais foram criados para monitorar milhares de suspeitos de traição, dentro do governo, do exército e do povo em geral. Existiam fichas sobre todo o mundo. O próprio Saddam, por vezes, escrevia de próprio punho nas margens das folhas: manter para reavaliação futura. E se alguém irritava Saddam ou era desleal a ele, a informação estava lá, nas fichas, pronta para aparecer e ser usada contra a pessoa. E isso dava a ele uma vantagem enorme sobre os outros quando era necessário. Em 1969, mal passado um ano de governo, Saddam demonstrou todo o poder que havia obtido com o cargo. Ele alegou que a polícia secreta havia descoberto uma enorme conspiração contra o Estado. Eles prenderam 13 pessoas, acusadas de serem conspiradores-chave. Então eles promoveram um grande espetáculo para o público, com o enforcamento dessas 13 pessoas. As execuções foram anunciadas na Rádio Nacional e centenas de milhares de iraquianos se juntaram para assistir às execuções no centro de Bagdá. Uma das razões para tornar pública esse tipo de coisa é que isso tem um impacto psicológico muito forte. Não afeta só as vítimas, afeta qualquer pessoa que esteja sequer considerando em desafiar o regime. Foi inculcado na mente de todo cidadão iraquiano que se eles descumprissem com o que era esperado deles, aquela seria a punição que eles receberiam. E aquele medo profundo de ir para a forca pairava na cabeça das pessoas. Era um instrumento de opressão altamente eficaz. Os ditadores sempre querem criar a sensação de que você pode ser preso, ou que se você fez algo errado, a sua mãe pode ser interrogada. Então eles queriam criar uma atmosfera de medo permanente.
No final da década de 1970, Saddam já havia consolidado seu poder e conquistado controle quase total sobre o Iraque, como vice-presidente e chefe da polícia secreta. Ele usou o poder que ele tinha para, basicamente, subverter todo mundo e se consagrar como líder do Iraque. Mas apesar de todo o seu poder, Saddam ainda era apenas vice-presidente. Ele esperava pela oportunidade de conquistar o seu lugar como líder absoluto do Iraque. Depois de mais de uma década como vice-presidente do Iraque e chefe da polícia secreta, Saddam estava pronto para dar o último passo na sua caminhada ao poder. 16 de julho de 1979. O presidente Ahmed Hassan al-Bakr renuncia, abrindo caminho para o vice-presidente. Com apenas 42 anos, Saddam Hussein era então o líder incontestável do Iraque. Ele se mobilizou rapidamente para mandar um recado para qualquer um que pensasse em desafiar seu governo, especialmente para sua maior ameaça em potencial, a elite do país. A maioria dos ditadores são removidos do poder por um golpe ou algo do tipo promovido pelas elites. Então, a elite é a chave de tudo. Essas pessoas representam um impedimento a muitos ditadores em termos de manter o governo por muito tempo. As elites são sempre a camada da população que oferece o maior risco para qualquer ditador. Então, no início, ditaduras são absurdamente repressivas, porque os líderes têm que descobrir quem não é leal, em quem eles não podem confiar e quem precisa assumir. Apenas 5 dias depois de assumir a presidência, Saddam convoca uma reunião com o Conselho do Comando Revolucionário, a elite do governo iraquiano. Saddam Hussein fez com que aquela reunião em particular fosse filmada em grandes detalhes. Citando informações que adquiriu por meio da polícia secreta, Saddam alega que havia descoberto uma conspiração para derrubar o seu novo governo. Descobrir que há traidores que conspiram contra você é doloroso. Vocês sabem como devemos tratar aqueles que nos traem? Sabem muito bem qual é a única opção para traidores. Uma espada afiada. Ele começou anunciando aos presentes que era muito doloroso para ele saber que havia pessoas conspirando contra ele, contra o país, e que essas pessoas eram traidoras. Ele fez um informante ler os nomes dos suspeitos de traição. E conforme cada nome era lido, um homem era mandado para fora do auditório e preso pela polícia secreta. Eu acho que as pessoas se tocaram que nada era mais importante para ele do que a lealdade. E, em uma reviravolta sádica, Saddam forçou os membros do governo restantes a executar os colegas presos. É possível perceber uma inteligência maquiavélica por trás disso. Ele fez com que os membros que sobraram participassem diretamente da ascensão dele à presidência. Eles eram cúmplices de assassinato, por isso estavam presos ao regime. Não havia escapatória. A filmagem da reunião circulou por todo o país. Ele mandou um recado óbvio de que se as pessoas não fossem leais, se elas não apoiassem Saddam incondicionalmente, seriam mortas. E, na minha opinião, foi assim que ele virou aos olhos do partido um líder incontestável. Saddam dependeu de táticas de violência e medo para estabelecer sua autoridade sobre as elites. Mas para conquistar apoio, ele sabia que precisava de uma abordagem mais sutil. Nenhum ditador consegue se manter no poder só com repressão. Eles têm que lançar mão de uma estratégia mista, não só de punição, mas também de incentivos. Saddam começou a usar o dinheiro público para manter a classe governante feliz e obediente.
Quase todos do círculo pessoal de Saddam, inclusive seus conselheiros políticos mais próximos e seu pequeno exército de guarda-costas, ganharam um carro de luxo. As pessoas que conheciam Saddam eram extremamente leais e elas tinham razão para serem leais porque o bem-estar delas e de suas famílias estava conectado ao bem-estar do regime. Com a lealdade das elites conquistada por tempo indeterminado, Saddam se voltou para o povo iraquiano, cujo apoio também era necessário. Se aproveitando da crescente riqueza do Iraque vinda do petróleo, Saddam financiou uma série de reformas sociais e econômicas projetadas para beneficiar cidadãos comuns. De forma geral, podemos até dizer que naquela época o povo iraquiano se beneficiou muito do progresso econômico. Tinha muito dinheiro entrando, sendo usado para manutenção de infraestrutura. Saddam também reduziu impostos, financiou um serviço de saúde grátis para todos e educação superior grátis, e até mesmo tomou medidas para alcançar a igualdade de gênero. Ele deu um empoderamento às mulheres. Havia mais mulheres entrando na universidade, mais mulheres tendo oportunidades de emprego. Ele acreditava que se ganhasse o apoio das mulheres, teria o apoio de metade da população. Acima de tudo, Saddam queria que a população visse a sua ditadura como catalisador de uma nação mais próspera e mais moderna. Muitas pessoas querem estabilidade, querem previsibilidade. Elas querem a garantia de que serão bem cuidadas pelo governo, e as ditaduras garantem isso ao povo. Por isso, as massas acham que realmente precisam daquela ditadura. Com mãos de ferro, mas generosas, Saddam conquistou o controle tanto das elites iraquianas como do povo em geral. A ditadura dele parecia mais estável do que nunca. Mas em 1980, um novo perigo aparecia no horizonte e ameaçava diretamente o governo de Saddam. Uma recente revolução no Irã depôs a monarquia. Em seu lugar, foi instaurada a República Islâmica, comandada pelo líder muçulmano radical Ayatollah Khomeini. A ascensão de Khomeini no Irã foi muito perturbadora para Saddam. Por causa da crença religiosa extrema do Ayatollah. Ayatollah acreditava em um governo teocrático. O Irã, assim como todo o mundo árabe, deveria ser puramente governado pela lei religiosa. Khomeini clamou publicamente por uma revolução no Iraque. Ele encorajou que xiitas iraquianos se revoltassem contra o regime de Saddam para construir uma república islâmica. Foi um desaforo que Saddam não pôde ignorar. Como resposta, Saddam mais uma vez se voltou para sua tática de ditador mais confiável, o uso da violência. Mas daquela vez, a violência alcançaria uma escala que ele nunca havia visto antes. Porque daquela vez era a guerra. Ele planejou um ousado ataque preventivo. Seu objetivo era derrubar Ayatollah para não ser derrubado. Em 22 de setembro de 1980, a invasão ao Irã começou. Saddam acreditava que a vitória viria em uma questão de dias. Mas a invasão não logrou sucessos imediatos e o conflito se tornou uma guerra de exaustão. Pelos próximos 8 anos, mais de 500 mil iraquianos viriam a morrer. Quase todas as famílias iraquianas sofreram perdas. Para Saddam, a escala avassaladora que a guerra com o Irã tomou enfraqueceu seu domínio absoluto no Iraque. Ele se viu frente ao pior pesadelo de qualquer ditador, uma rebelião. E ele retaliou do jeito mais brutal possível. Março de 1988. A tentativa de Saddam Hussein de destronar o seu inimigo Ayatollah Khomeini e a subsequente guerra com o país vizinho Irã havia se tornado um sangrento conflito e enfraquecido a sua ditadura.
Pressentindo uma oportunidade, os curdos, uma das maiores minorias étnicas do Iraque, decidiram se rebelar contra o regime. Eles tomaram a cidade de Halabja, perto da fronteira com o Irã. Em retaliação, Saddam apelou para a violência mais uma vez. Mas, daquela vez, adotou uma forma de violência extrema que serviria a dois propósitos: acabar com a ameaça iminente e impedir quaisquer ameaças futuras. O terror na guerra é o uso indiscriminado e arbitrário de força que acaba incitando um profundo medo nas pessoas. Esse medo pode ser usado pelo ditador para alcançar seus objetivos. E o terror é o tipo de violência brutal e que as pessoas não conseguem superar, que deixa cicatrizes profundas nas mentes das pessoas. No dia 16 de março, Saddam ordenou que seus comandantes militares dessem um fim à rebelião curda. A Força Aérea lançou um ataque em Halabja. A criança curda iraquiana de 11 anos, Cameron Haydar, se escondia sozinho em um abrigo antibombas. Halabja tremia, com as explosões das bombas, com a gritaria, as pessoas correndo. Mas as bombas não eram convencionais. Elas estavam cheias de armas químicas. Homens, mulheres e crianças sucumbiram ao envenenamento por ácido cianídrico. É uma morte rápida, mas horrível. Depois do incidente, Cameron Haydar saiu do bunker para procurar sua família e descobriu o que o exército de Saddam havia feito. Eu não conseguia levantar, tive que engatinhar. Infelizmente, eu tive que me passar por cima de alguns corpos. Inclusive da minha mãe. O meu irmão e minha irmã seguravam a cabeça do meu irmão, Revoar. Nos braços dela, eles morreram juntos. Ao todo, mais ou menos 5.000 iraquianos foram mortos. Outros 10.000 sofreram ferimentos graves. Exatamente como Saddam pretendia, o horrível ataque resolveu dois problemas do seu governo. Primeiro, lembrou aos iraquianos o preço a ser pago pela rebelião. E segundo, mandou uma mensagem impactante ao Irã, inimigo mortal de Saddam. Aquilo instigou o terror. E Saddam manipulou aquilo, usou a favor dele. Os líderes iranianos passaram a temer que Saddam fosse detonar armas químicas em suas cidades. Eles concordaram em participar das negociações de cessar-fogo da ONU. Depois de 8 anos de conflito brutal, a guerra acabou sem que nenhum lado ganhasse qualquer vantagem territorial. Foi uma guerra de 8 anos. Foi um verdadeiro banho de sangue. E considerando o conflito em termos de tamanho e impacto, para aquela região, foi uma guerra tão grande quanto a Primeira Guerra Mundial. O total de fatalidades ficou na casa de 1 milhão. Apesar das terríveis perdas, a ditadura de Saddam sobreviveu à guerra. Mas ele teria que enfrentar outro problema. A guerra deixou o governo praticamente falido. Isso foi um problema enorme para ele. Saddam nunca precisou de dinheiro como ele precisou naquele ano de 1988. Para resolver o problema, Saddam começou a delinear um arriscado plano: invadir e anexar outro país vizinho, o Kuwait. Ele acreditava que a fortuna e a abundância de petróleo do Kuwait iria salvar a economia moribunda do Iraque e fortalecer sua ditadura. Mas aquela foi uma decisão que pôs em risco tudo que ele tinha batalhado para conquistar, porque ele estava prestes a puxar briga com um dos poderes militares mais fortes do planeta. A ânsia dele de demonstrar força dominava a forma que ele pensava o tempo todo. Isso sempre o levou a tomar decisões que, na verdade, eram contraproducentes. Dia 2 de agosto de 1990, o exército de Saddam invadiu o Kuwait.
líderes do Ocidente avisaram que a invasão do Kuwait por Saddam poderia deflagrar uma guerra ainda maior no Oriente Médio, envolvendo países produtores de petróleo como a Arábia Saudita, e prejudicando quase que 50% da produção mundial de petróleo. A resposta à agressão de Saddam foi rápida e quase unânime. Não será permitido que nenhuma nação ataque seus vizinhos com violência. O presidente George H.W. Bush, com o total apoio das Nações Unidas, enviou uma força combatente enorme pelo mar, pelo ar e pela terra até o outro lado do mundo no Golfo Pérsico. As táticas de uso de força de Saddam sempre o serviram bem no Iraque. Mas para o resto do mundo, os ataques militares dele eram uma provocação perigosa. E Saddam estava prestes a enfrentar um oponente que não seria intimidado. Eu acho que ele era inteligente. Era uma sagacidade. Ele era sagaz nas ruas do Iraque. E isso só funciona nas ruas que você conhece. Ele não entendia o mundo muito bem. Tenho quase certeza que foi isso. Ele julgou mal o que os Estados Unidos seriam capazes de fazer. Saddam, volta e meia, não compreendia muito bem o Ocidente, os acontecimentos internacionais. E, claro, isso naquela época fez com que ele cometesse uma série de erros catastróficos. Em 16 de janeiro de 1991, a coalizão liderada pelos Estados Unidos iniciou a caçada a Saddam para puni-lo pelo ataque ao Kuwait. Foi dado início à Operação Tempestade no deserto. Pela primeira vez na história de sua ditadura, Saddam estava realmente vulnerável. Ele passou a morar em esconderijos, mudando de local todos os dias. Em questão de semanas, as forças da coalizão esmagaram o exército de Saddam. Os que restaram voltaram desmoralizados pela fronteira Irã-Iraque. Como presidente, posso informá-los que os confrontos foram terminados. A guerra acabou. Mas Saddam se deu extraordinariamente bem. O exército que acabou com seus homens tinha ordens de libertar o Kuwait, não de derrotar a sua ditadura. As forças da coalizão se retiraram. E Saddam parou de se esconder. Saddam e sua ditadura sobreviveram, mas o futuro do governo estava por um fio. Quando eu mencionei o Kuwait, ele levou as mãos à cabeça, esfregou os olhos e disse: "Isso me dá dor de cabeça." E isso foi o mais perto que eu cheguei de conseguir uma confissão dele de que ele havia errado. As coisas não foram as mesmas para ele depois daquilo. A partir daquele momento, Saddam tinha um grande alvo nas costas. Ter sobrevivido à Guerra do Golfo não foi uma vitória. Ele apenas adiou a própria queda. Mesmo com a Guerra do Golfo, contra todas as expectativas, Saddam Hussein ainda estava no poder. Mas, como viria a descobrir, ele ainda estava na mira dos Estados Unidos. Eu acho que o governo de George W. Bush considerava o Saddam como um negócio inacabado, mas não tinha muita certeza do que fazer para removê-lo do poder. Muito obrigado por virem. Bem-vindos à Casa Branca. Obrigado por virem. O 11 de setembro foi o estopim. Foi o dia que a sentença de morte do Saddam foi dada. Os Estados Unidos declararam guerra internacional. Depois de passar pelo Afeganistão, eles começaram a mirar em Saddam. Para justificar a guerra, o governo Bush alegou que Saddam tinha armas de destruição em massa e que ele planejava usá-las contra os Estados Unidos e seus aliados. Eles exigiram que Saddam destruísse as armas ou o país seria invadido. Na verdade, Saddam não tinha armas de destruição em massa, mas seu instinto de não demonstrar fraqueza, presente desde a infância, o fizeram projetar uma imagem de força em vez de falar a verdade.
Aos inspetores de armas das Nações Unidas, ele mentiu, ofuscou e, de forma geral, agiu como se realmente tivesse um arsenal de armas de destruição em massa. A fraqueza foi o X da questão. Essa foi uma das razões pela qual ele nunca declarou que não existiam armas de destruição em massa, porque isso seria demonstrar fraqueza perante o povo iraquiano e perante o mundo. Diante da protelação e arrogância de Saddam, o presidente Bush chegou à conclusão de que não adiantava mais negociar. Em 20 de março de 2003, forças americanas e britânicas lançaram a Operação Liberdade do Iraque, com uma enorme investida aérea e terrestre. Diferentemente da Guerra do Golfo, esta foi uma invasão sem escrúpulos, que tinha apenas um propósito: destronar Saddam e acabar com a sua ditadura. O Iraque estava sob o controle de Saddam desde 1968. Após 35 anos sangrentos e brutais, o governo dele havia finalmente acabado. Mas mesmo diante de uma óbvia derrota, Saddam se recusou a se entregar. Mais uma vez, ele passou a viver em esconderijos. Ele tinha essa ideia muito forte de que ele tinha que ser o líder do Iraque, que ele pertencia ao Iraque e que ele ia sobreviver. Ele achava que os americanos iam acabar se cansando e que logo ele voltaria ao poder. Vai! Entra, entra! Mas Saddam, mais uma vez, não julgou bem seus inimigos. Uma força de ataque de elite foi ordenada a caçar Saddam Hussein. Os SEALs e a Força Delta Americana conduziram buscas de casa em casa, prendendo e interrogando antigos cúmplices de Saddam. O exército americano também ofereceu uma recompensa de 25 milhões de dólares por informações que levassem à sua captura. Mas ninguém sequer tentou conseguir a recompensa. Seja por medo ou por lealdade, alguns iraquianos ajudaram Saddam a se esconder. Conforme a caçada continuava, Saddam, que não havia desistido, fez o que podia para continuar despistando os americanos. Uma coisa muito inteligente que Saddam fez e que mostra muito bem o quanto ele era esperto e sagaz quando se tratava de segurança pessoal foi que ele trocou os guarda-costas de sempre dele por uma equipe nova. Ele contratou um pessoal que nenhuma agência de inteligência estrangeira, ninguém que já observava a ditadura há anos conhecia. Ninguém sabia nada sobre esses guarda-costas novos. Depois de 9 meses de buscas, mais ou menos 600 operações contra possíveis esconderijos e mais de 300 interrogatórios, a força-tarefa fez uma grande descoberta. Eles acharam um dos guarda-costas, um dos chefes dos guarda-costas, e ele... decidiu trair Saddam para conseguir a recompensa. 13 de dezembro, 8h30 da noite. Conforme a denúncia do guarda-costas, as forças especiais americanas descobriram o esconderijo de Saddam. Ele foi encontrado em um buraco no chão, a menos de 20 quilômetros de sua cidade natal. Ironicamente, sua vida havia completado um círculo. Foi uma noite e tanto. Tinha uma energia na base, as pessoas estavam eletrizadas. Tínhamos recebido uma mensagem dizendo que o exército tinha capturado Saddam Hussein, mas que eles não tinham certeza completa. Foi aí que eu fui chamado para identificá-lo. Assim que bati o olho, eu sabia que era ele. Mesmo sob uma escolta americana altamente armada, Saddam ainda acreditava que havia escapatória. Ele não demonstrou nenhum sinal de que a vida dele tinha virado de cabeça para baixo. Ele não parecia estar em pânico. Ele ainda passava a impressão de que ele era o presidente do Iraque. Acho que, no fundo, ele sempre teve esperança que os americanos fossem desistir e que ele conseguiria fazer um acordo. Eu realmente acho que ele ainda estava torcendo por um milagre desses. Indiciado por crimes contra a humanidade, Saddam foi julgado publicamente em uma corte iraquiana,
hostil até o fim, Vocês estão na presença de Saddam Hussein. ele bradava contra a corte, mesmo tendo sido considerado culpado em todas as acusações e sentenciado à morte. Vocês me dizem, tirem ele daqui? Isso é uma vergonha. Removam ele da corte, por favor. Ele achava que seria lembrado com afeição. Ele achava que o povo iraquiano gostava dele, que sempre gostou dele e que as pessoas iriam perceber, principalmente após a morte dele, o quanto ele se sacrificou pelo povo. 30 de dezembro de 2006. Com 69 anos, Saddam Hussein encarou o mesmo destino brutal de muitas de suas vítimas. Pelo país, iraquianos cansados da guerra e das dificuldades celebraram a morte de Saddam. Saddam Hussein foi um ditador clássico. O uso indiscriminado de violência, terror e medo o ajudaram a criar uma das ditaduras mais longas de todo o século XX. Mas essas mesmas táticas o fizeram viver em uma realidade alternativa. Ele acreditava que era invencível, mesmo após o seu país ter sido invadido e seu governo destroçado. Ao Iraque sobrou reconstruir o país sob a ocupação americana em vigor. E ainda hoje, o país encontra dificuldades por causa de sua longa história de separação, violência e de ditadura. Não é possível fazer uma boa análise da atual conjuntura do Iraque sem perceber que o fantasma de Saddam ainda assombra o país. Ele está em todos os cantos. O legado dele ainda continua. Essa é uma das coisas impressionantes de uma ditadura. Nós sempre tentamos